Olá, pessoal! Bom, hoje eu estou aqui trazendo para vocês um dos temas que foi aplicado em nossa capacitação teórica e que pensamos ser muito válida para o mundo do mercado do trabalho. Torço para que todos vocês possam absorver da melhor maneira possível. Prestem atenção porque vai ser muito legal. Vamos lá? Olá, pessoal! Eu sou o Rogério, tutor de Mundo do Trabalho. Eu já vou falar antemão que nós vamos falar sobre a importância da leitura para o mercado de trabalho. E eu trouxe uma imagem para vocês. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E aí, vocês concordam ou discordam? A leitura, ela proporciona muitas coisas para nós. Sabe aquela pessoa que fala muito bem? É uma pessoa que lê. Sabe aquela pessoa que tem várias ideias? Também é uma pessoa que lê. Só que ler necessariamente não precisa ser um livro. Tem uma variedade muito grande de leitura, de complexos de leitura. O importante é ler. E assim, evoluir. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da importância da leitura. O hábito de ler, no caso, enriquece nosso espírito. Um ponto específico. Nos transporta para diferentes mundos e abre nossas mentes para novas imaginações, para coisas imagináveis dentro da possibilidade. Isso é interessante, que muitas pessoas quando falam da leitura, elas acham que a leitura vai abrir um mundo imaginário totalmente fictício. Mas não, a leitura também abre a imaginação para possibilidades reais. Isso é muito interessante. A leitura será imprescindível para potencializar suas habilidades e garantir o seu sucesso no mercado profissional. Bom, existem pessoas que falam para mim que, por exemplo, eu não sou criativo. Será que realmente não é criativo ou não está trabalhando a sua criatividade? Porque a leitura, ela auxilia para melhorar a nossa criatividade. Aquele que já é criativo, quanto mais ele ler, mais criativo será. Quanto mais ele ler, mais situações inusitadas e inovadoras ele consegue trazer para o seu dia a dia. Então a leitura, ela potencializa. Ela tem a capacidade de potencializar aquilo que ela encosta. Assim como a mão de Midas. Já ouviram falar sobre a mão de Midas? Então, é de uma historinha que nós podemos ler. A mão de Midas é uma mão de ouro, que quem coloca essa mão de Midas, tudo que toca vira ouro. Então, a leitura, ela potencializa do mesmo jeito que a mão de Midas tem a capacidade de transformar as coisas em ouro. Bom, o mercado de trabalho é um meio totalmente competitivo. E aí, verdade ou mentira? Como é que vocês chegaram aqui? Bom, eu tenho uma longa carreira até aqui e creio que eu produzirei uma longa carreira até lá, Mas, enfim, o mercado de trabalho, ele é um meio totalmente competitivo. Só que uma coisa que eu penso ser interessante no mercado de trabalho é que, para mim, Rogério, eu não vejo pessoas à minha frente, mas eu vejo pessoas ao meu lado. E existem pessoas que fazem a mesma coisa de uma forma diferente, que brilham mais do que eu. Ou eu faço diferente de uma forma que brilhe mais do que algumas outras pessoas. Então o interessante é isso. Não é só ter o conhecimento, mas sim como eu vou expor também. Só que, o que adianta eu ler e nunca expor, nunca colocar para fora? Aí eu me torno uma famosa vaca chamada vaca de Bazan. Aquela que come e não compartilha nada com ninguém. Bom, a cada dia que passa, ele está exigindo profissionais muito mais qualificados. Isso é verdade. As formas de trabalho estão mudando constantemente. E com essa mudança, com essa transformação, aquele que trabalha, o profissional que trabalha, está sendo exigido cada vez mais um profissional qualificado, com mais expertise, com diferenciais a mais, habilidades a mais e habilidades também mais assertivas. Que o importante não é só ter a habilidade, e sim ser assertivo nessa habilidade, fazer com que ela funcione literalmente. A leitura, por ser um potencializador, ela vai fazer o seguinte, ela vai auxiliar a nossa evolução. Antes, nós evoluímos transferindo a nossa história oralmente. Quando passamos a transferir a nossa história de forma escrita, conseguimos evoluir ainda muito mais rápido. Lembra do telefone sem fio? Quando eu passo para o outro falando, sempre falta um ponto. Aquele que conta a história sempre aumenta um ponto ou tira um ponto. Quando eu escrevo, eu só passo a escrita. Tem livros aí que são muito antigos e são fidedignos à palavra do escritor.
Então isso é muito interessante. A leitura também trabalha a nossa evolução até hoje. Evolução social, evolução espiritual e a nossa evolução pessoal. A maioria das empresas, para contratarem novos funcionários, efetivos ou estagiários, estão realizando vários testes. Isso aqui é muito interessante. A cada ano que passa, as empresas aumentam a quantidade de testes. E dependendo da vaga que você está concorrendo, os testes são mais difíceis e complexos ainda. Então nós temos que nos preparar antes de chegar no teste. Vamos lá. Esses testes são variados, como por exemplo, alguns podem ser provas objetivas, outros incluem também dinâmica em grupo, que são dinâmicas totalmente variadas para teste, dependendo da área que você esteja almejando, entrevista individual, que engloba outras propostas, dentre outras etapas que varia de empresa para empresa e de cargo para cargo. A leitura ela vai nos dar capacidade para enfrentar esses obstáculos no mundo do trabalho. A leitura ela traz para nós um conhecimento geral e panorâmico e faz com que nós olhemos para vários ângulos ao mesmo tempo. Então, como ela traz esse conhecimento geral, acaba nos ajudando a enfrentar esses obstáculos. Bom, e aquele que tem o hábito de ler constantemente terá maior chance de ser aprovado, pois em um teste você terá, por exemplo, em um teste nós temos que conversar. Muitas pessoas falam: eu sou péssimo para conversar, péssimo para interagir, o que eu posso fazer para me ajudar? Bom, você pode ler. Quanto mais nós lemos, mais palavras nós temos. Então, a leitura ela acaba nos auxiliando nas conversas do dia a dia. Outro exemplo, nós temos que expor a nossa opinião em uma entrevista de emprego. Raciocinar. A leitura, como ela nos traz um conhecimento geral, ela nos auxilia no nosso raciocínio. Aquele raciocínio que é muito lento, aquele indivíduo que tem um raciocínio muito devagar, quanto mais ele ler, mais veloz se torna o raciocínio dele, porque ele consegue criar várias conjecturas, links e ligações ao mesmo tempo. A leitura ela promove essa facilidade. Bom, resposta rápida, sabe aquela resposta na ponta da língua? Então, resposta na ponta da língua não é só abuso, não é só aquela pessoa estressada, mas resposta na ponta da língua, responder rápido, também se dá no hábito da leitura, por ampliar o seu conhecimento. Então a facilidade de você encontrar uma resposta no seu cérebro é muito melhor, porque a leitura estimula o nosso cérebro. Ela impulsiona o sangue dentro do nosso cérebro, que faz com que ele se torne cada vez mais ativo, cada vez mais veloz. Nosso cérebro é igual ao computador, por exemplo. Se eu deixar parado, ele queima. Quanto mais eu uso, quanto mais eu estimulo, melhores informações e atualizações eu coloco, melhor ele vai funcionar. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Bom, a todo momento o entrevistador vai querer saber o que você está pensando. E isso é algo difícil de expor. Então, se eu tenho um péssimo hábito de ler, também se torna difícil de expor aquilo que está dentro de mim. Qual a sua ideia e se é boa ou não? O entrevistador também vai querer saber isso, se você possui ideias inovadoras ou não. E só assim ele irá conseguir selecionar aquele que é melhor para a vaga. Olha quanta coisa a gente já falou através da fala sobre a leitura. Essa abordagem realmente é a melhor maneira de como se destacar no mercado de trabalho? Será que a leitura realmente é a melhor maneira de se destacar no mercado de trabalho? Mas não tem curso para pagar? Faculdade para fazer? Não tem workshop, MBA e assim sucessivamente? Então, esses meios são caros e muitas pessoas não conseguem atingir esses meios. Então, a melhor forma de se atualizar, a melhor forma de se colocar no mercado de trabalho é realmente lendo. Hoje nós encontramos vários e-books, vários livros gratuitos na internet e inclusive várias doações. Existem pessoas que sempre estão dispostas a doar um livro. Então a leitura ela é um hábito saudável que promove a nossa vida no mercado de trabalho e muitas vezes não gastando um tostão. Agora, o que a leitura pode promover? Uma coisa interessante é que bastam 15 minutinhos por dia mergulhado em um livro para que nós possamos melhorar
a nossa mente e o nosso raciocínio. Vocês sabiam disso? Em primeiro lugar, ler solta a nossa imaginação. Isso muita gente quer, muita gente procura. Sabe aquela situação que você precisa inovar? Então, leitura. Estimula a criatividade, aumenta o vocabulário. Isso é realidade. Sabe aquela pessoa que só possui gíria e não sabe como se livrar das gírias? Então, a leitura nos ajuda a nos livrarmos das gírias. 4. Facilita a escrita. 5. Simplifica a compreensão das coisas, ou seja, se torna mais fácil entender aquilo que é dito e lido. 6. Ajuda na vida profissional. Opa, isso aqui é importante. 7. Melhora a comunicação com outras pessoas. 8. Amplia nosso conhecimento geral. 9. Lembra, criticar não é algo ruim. Quando eu trago uma crítica construtiva, isso é totalmente positivo. E a leitura tem essa capacidade de ligar o nosso senso crítico na tomada e nos capacitar para trazer uma crítica positiva para ajudar as pessoas. E aí, aproveitaram um pouquinho? Então, peguem essa prática e levem para a vida de vocês. Isso vai fazer toda a diferença. Uma coisinha para vocês. Para qualquer dúvida que vocês possam ter, que possa surgir, entre em contato conosco através dos e-mails tutoresaprendiz@moody's.org.br ou aprendiz@moody's.org.br. Estaremos disponíveis para tirar as dúvidas que vocês tiverem. E até a próxima!